Ponta de Lança FC, futebol e arte. Fala pessoal, mais um Ponta de Lança FC aqui no YouTube. E hoje eu recebo essas duas figuraças aí, dois pesos pesados. São dois ativistas, duas pessoas que não param de lutar. A Aira Bonfim e o Marcelo Carvalho. Ô, Aira, eu te perguntei, né? Como é que eu te apresento? E você me respondeu assim, historiadora do esporte com mestrado na FGV. Mas eu acho que você é mais que isso, sabia? É, você me diga. Você não acha, não? Pesquisadora, você trabalha há um bom tempo na área, fuçando o futebol feminino, as origens, a história toda. Aliás, hoje eu estava lendo um texto que eu não sabia que o futebol feminino tinha a ver com circo no começo do século XX. Que maluquice, Sim. picadeiro, picadeiro, bola, mulher e palhaço. Então, é por isso que eu estou dizendo que você já fez muita coisa e continua fazendo, né? Tudo bem? Sim, tudo bem, né? Que o currículo da gente, né, gente, são as pessoas que vão dando, né? Ele pode ser muitas coisas também, né? Já fui educadora, já sou filha, sou mulher feminista, enfim. E quem sabe vai saber o que vou me tornar ainda, né? E o Marcelo Carvalho é bacharel em administração de empresas, tem MBA em gestão empresarial, mas o Marcelo é mais conhecido por ter idealizado, né, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que é o que você tem mais feito nos últimos anos, não é isso, Marcelo? Foi criado em 2014, você está bom? Tô bem, tô bem. Tudo bem para vocês? Tô em paz. Isso, o observatório foi criado em 2014 e de lá para cá é o meu, não sei o que eu digo, né? Mas é o meu passatempo preferido, assim. E aí eu vou me tornando, como você estava conversando agora, eu vou me tornando o cara do observatório. Daqui a pouco eu perco o nome para virar o cara do observatório. Mas enfim, a gente vai fazendo o que a gente gosta e quando a gente se encontra é É. muito bom. E é isso mesmo também, né? A gente acaba sendo identificado pelo que a gente faz, especialmente quando a gente faz com prazer, né? Que eu acho que é o caso de nós três aqui. Vou começar pela Aira, é o seguinte, Aira, você acha que a gente está vivendo um grande momento do futebol feminino no país ou é só mais uma onda? Sim, estamos vivendo, mas ele é um momento, eu diria, de uma colheita, né? De uma construção que está sendo feita já há alguns anos, né? Então, eu gosto muito de mencionar que um resultado do ano de 23, que é o que a gente vive agora, né, com um ano de Copa do Mundo, onde todas as pessoas minimamente foram afetadas, né, e tiveram pelo menos conhecimento que houve uma Copa do Mundo de futebol feminino, FIFA. Eu me recordo de 2015, né, que é um momento também de um anuário de Copa, na sequência dos episódios, né, de uma Copa aqui na casa, né, na Copa do Brasil de 2014, e que era uma situação completamente diferente, né, onde a gente desconhecia o nível básico, né, dessa modalidade das brasileiras, desde escalar uma seleção. A gente não tinha noção de uma agenda, assim, né, de pensar onde aconteceria esse mundial e qual era a relevância, né, da participação dos países nesse contexto. E a minha alegria é pensar o quanto, né, essa evolução não tem a ver com uma concessão das entidades esportivas, enquanto ela é resultado dos movimentos sociais, principalmente dos movimentos sociais de mulheres, que de alguma forma passaram a reivindicar, né, a presença, um protagonismo, não só no futebol feminino, mas no futebol em si. Lembrando que as próprias empresas, né, ignoravam a presença da mulher torcedora, né? Até outro dia eu não podia vestir uma camisa que coubesse, que não fosse na modelagem masculina. E talvez o grande prejuízo da década de 90, dos anos 2000 em relação ao futebol feminino, pensando os clubes e a própria seleção, era num contexto onde a própria CBF, né, as federações dos estados, modelavam esse futebol para consumo dos homens, né? Então, existia um esforço de embranquecimento, de sexualização dessas jogadoras, né, de você ignorar, às vezes, até o histórico dessas mulheres, muitas delas oriundas de subúrbios, de periferias do Brasil todo. Então, eu gosto de pensar, né, a responsabilidade que, sim, as feministas tiveram na intenção, assim, né, de revelar
mulheres protagonistas, mulheres heroínas, né? Querendo ou não, a gente tem uma seleção que tem um histórico vencedor, que a gente tem personagens, né, como a própria Marta, Formiga, Cristiane, que também individualmente são relevantes, né, nesse futebol. E então a gente está bebendo de uma construção assim dessas duas edições anteriores e que de alguma forma levaram um coletivo, né, a gostar de uma Copa do Mundo de mulheres, né, e entendendo inclusive as diferenças desses universos. E a minha proposta, inclusive, é que a gente continue trazendo relevância para as diferenças, ao invés da gente copiar o ambiente masculino, a Copa, né, e pensar quais são esses valores que a gente tem levantado, né, quais são as bandeiras que a gente tem levantado a partir do futebol feminino e que talvez não sejam capitalizados, né, no futebol dos homens. Ô, Marcelo, e na sua visão, a questão da discriminação racial, ela também está vivendo um momento de colheita ou ainda não? A gente está no processo para chegar nisso? A gente ainda está no processo. E esse processo, ele é significativo. Eu tenho certeza que daqui a 20 anos, quando olharmos para trás, a gente vai ver que muita coisa foi feita nesse período. Porque se nós olharmos hoje e pensarmos 15 anos atrás, nós não discutíamos o racismo no futebol brasileiro. A gente pensava a partir de um caso de racismo e aí a gente ficava preso naquele debate sobre se os casos eram esporádicos ou se eles aconteciam com frequência. Hoje a gente sabe que eles acontecem com frequência e hoje a gente a gente conseguiu dar um passo que é muito importante. A gente já começa a discutir o racismo no futebol brasileiro a partir da sua estrutura e não mais a partir de um caso denunciado. Hoje o debate é por que tamanha ausência de pessoas negras nos cargos de gestão e de comando no futebol brasileiro? Por que não temos essas pessoas? A gente sabe que é por conta do racismo, mas chegou a hora de debater isso, chegou a hora de pensar o que a gente pode fazer para a inclusão dessas pessoas nesses espaços. E eu acho que uma das coisas que é mais importante nesse debate hoje é a gente entender que nós não vamos combater o racismo de forma eficaz enquanto a gente pensar em punição. A gente precisa pensar em educação e conscientização, mas precisa muito pensar em colocar pessoas negras nesses espaços. No espaço de um tribunal de justiça desportivo, hoje no Brasil, são pouquíssimas pessoas negras. Não tem como a gente pensar em combater o racismo ou dialogar sobre racismo enquanto esse tribunal for composto por homens brancos, que muitas vezes têm a audácia de tentar dizer o que é um caso grave ou menos grave de racismo a partir de um olhar dessas pessoas. Ele determina, então, né? É assim ou assado? Determina. Isso. Então, a gente pensar as próprias campanhas que são feitas no Brasil ou fora do Brasil de combate ao racismo, elas poucas vezes ouvem as pessoas negras. Então, quando a gente pensa numa campanha e a campanha é somos todos macacos, como a gente já viu lá atrás, a gente tem a certeza que nenhuma pessoa negra foi ouvida para essa campanha. Mas por isso que eu digo, nós estamos no processo, mas já conseguimos dar passos significativos. Agora, o Aira, eu vejo o Marcelo como cara, não sei nem se ele concorda com essa minha visão, mas do que eu vi até hoje, o Marcelo é um cara diplomático, que vai conversando, que vai ali, vai por aqui, vai por ali, é bastante paciente, eu diria, né? Eu estou falando baseado em mim, porque eu conheço esse meio do futebol profissional, por exemplo, há mais de 40 anos, e eu sei bem como é difícil a convivência com aquelas pessoas e como é difícil o diálogo, como é difícil eles entenderem realmente e participarem de uma coisa nobre como essa luta do Marcelo, de todos nós, na verdade, uma luta da sociedade em geral. Então, eu fico olhando, eu falo, pô, esse cara ele vai conseguindo as coisas. Um exemplo, Marcelo, é essa história, eu já passo para você, Aira, essa história, por exemplo, desse levantamento que vocês fizeram, junto com a Nike, né, e com a CBF, porque quando vem da CBF, da FIFA, da Conmebol, eu não acredito. Então, de antemão, eu já sou meio assim, os dois pés atrás. Mas é lógico, se eu for uma pessoa que eu não acredite, se eu não acreditar em nada, então não tem mais o que fazer, tá certo? Se não tiver perspectiva. Eu queria que você
contasse um pouco como é que a sua... Porque você é um cara que me parece muito paciente e vai indo pelas beiradas, quer dizer, vai conseguindo as coisas. É isso mesmo ou não é bem assim? Você também perde a paciência e às vezes tem que gritar. Sou muito paciente, até às vezes eu acho que isso pode ser um defeito, assim, mas nesse mundo que nunca nos olhou da forma que deveria, a gente não tem outra maneira, né? Porque eu sempre penso, se a gente pensar e as pessoas olham para a questão racial e as pessoas negras estão com raiva. Se a gente estivesse de fato com raiva, a gente já tinha colocado fogo no planeta, né? A gente não está com raiva, a gente quer o nosso espaço, a gente quer ser respeitado. E aí, quando a gente olha para esses espaços, CBF, Conmebol, até mesmo o espaço dos clubes de futebol, que sempre se venderam como São espaço popular e espaços de nunca foram poder, né? popular. Isso. E nunca foram popular. Porque o popular de um clube de futebol é ter presença de jogadores negros, é Uhum. ter presença de torcedores negros. Mas aonde estão os negros nesses clubes? Ali dentro, tomando decisão. Uhum. E quando eu olho para um clube de futebol, o que eu vejo é um feudo. O que eu vejo são famílias se revezando no poder e brigando por aquele espaço político, porque o futebol e os clubes são um espaço político e são espaços de poder financeiro. E esses espaços nunca foram abertos para as pessoas negras. E aí eu costumo dizer que a gente vai conversando, eu vou conversando, e aí eu espero a porta abrir. E aí as pessoas, a porta vai abrir, mas logo em seguida a gente fecha. E aí eu digo, não. Quando tu for fechar a porta, eu já coloquei meu pé. Você E bota, aí eu não vou deixar tu bota o fechar a pezinho porta. E aí ali. eu vou chamar outras pessoas para entrarem. Gente, eu consegui abrir a porta, vamos entrar aqui. E aí, quando esses lugares se derem conta do que está acontecendo, a gente já está ali. E aí, agora, depois que a gente entrou, vamos para o diálogo. E eu acho que é isso, assim, essa minha paciência faz com que eu consiga sentar numa mesa. Eu tenho várias pessoas que dialogam com o observatório que elas dizem, Marcelo, eu não me imagino sentar numa mesa com determinadas pessoas, porque eu já abomino essas pessoas Sou antes de eu. sentar. Pois é. É, mas se a gente pensar que o futebol é controlado, por exemplo, pela CBF, pela Conmebol e pela FIFA, e a gente não dialogar com essas entidades, a gente não tem como entrar nesse espaço. A gente vai Não, virar quem está aquele certo é cachorro que vai você, tá? É latir. lógico. É, às vezes eu tenho medo desse meu diálogo, né? Eu tenho medo de me tornar um amigo negro. Mas Sim. é isso, a gente tem que ir lá, a gente tem que tentar, eu acho que aos poucos eu vou indo e estou entrando em espaços que eu jamais pensei que eu entraria. Aira, no futebol feminino, acho que já entrou, né? Já entrou um pé, dois pés, hein? Já estão lá dentro, né? Na voadora, né? Na voadora, derrubando a porta. Que bom, também vale. Sim, sim. Enfim, é um debate que acho que como o racismo, né? Ele atravessa todas as áreas É. da sociedade, né? Acho que, obviamente, que às vezes eu acho que a gente tem sorte de trabalhar com futebol, porque de alguma forma ele é um esporte muito fácil, muito acessível, muito popular. Então, talvez enquanto a gente debatia no âmbito político, muito distante, né, e teórico sobre as questões sociais, sobre as desigualdades, sobre as violências, né, no final das contas é disso que a gente está falando, né, uma Sim. desumanização de seres humanos, inclusive quando elas querem jogar ou brincar futebol, é muito mais difícil de explicar para as pessoas o que está acontecendo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vive essa realidade de uma desigualdade e violência dentro do esporte mais querido do Brasil, que inclusive nos vestiu com essa identidade, é através dele que a gente tem conseguido trabalhar e reverter e transformar e observar hoje, literalmente, essas mudanças, essas nuances, seja no esporte de alto rendimento, que é desse que a gente está conversando nesse momento, pensando os clubes, os campeonatos, como Copa do Mundo, mas não só, né? Eu acho que a luta do Marcelo, a minha luta, ela também atravessa questões de classe, né? Uma vez que ela consegue atingir uma população que está muito fora, né, desse ambiente de se pensar um jogador de futebol de clube, e atravessa, inclusive, uma experiência que é o futebol de lazer, né, pensando os espaços, né, quem pode jogar, quem não pode, né, as oportunidades que têm sido debatidas, né, então não é só jogar futebol, mas é o trabalho, né, quem está trabalhando, quem não está trabalhando, como essas oportunidades estão sendo conduzidas nesse ambiente que é desde política pública, né, pensar o micro, o seu bairro, né? Será que tem uma quadra? Quem pode usar essa quadra, né?
ou até espaços de clube CBF, né? Então, quando eu comecei, realmente, eu tinha que lidar com uma coordenação, né? Uma dirigência do futebol feminino dentro da CBF, exclusivamente composta só por homens, né? Homens brancos, obviamente. E hoje, óbvio que a leitura é outra, né? A gente entende a representatividade e a importância de terem mulheres e mulheres muito competentes ocupando esses espaços, né? Espaços de liderança, como o próprio Marcelo Uhum. trouxe aqui, olhando também para esse histórico brasileiro, né, que tem uma proibição que vai impedir o desenvolvimento desse futebol de mulheres por mais de 40 anos. Então, esse entendimento que essas oportunidades, essas obrigações que vêm da FIFA, que vêm da Conmebol, nada mais, nada menos que uma reparação histórica também, né? Que não precisa durar para sempre, mas vai ter que durar até a gente melhorar e qualificar, né, esse ambiente esportivo, para que de fato seja um esporte para todos. E é curioso porque a gente sempre fala, né? Esporte é para todos, esporte é saúde, e a gente tem tido a oportunidade nesses 10 anos de refletir sobre isso e ver como que a gente estava que nem papagaio falando sempre esse futebol que a gente ama tanto e esse futebol nos odiava tanto, né? Então, eu trabalho, obviamente, com mulheres, mas eu aprendi a fazer pesquisa com os futebols, né? Eu Uhum. aprendi a ir para VARs, a torcida organizada, a pensar as escolinhas, os colecionadores, esse ambiente de memória. Então, foi tudo isso, assim, que, na verdade, me permitiu criar um diálogo a ponto da gente questionar, inclusive, né? Quem são esses personagens que levam nossas representações, né, para os livros, para uma exposição como do Museu do Futebol, e como era problemática, né, a representação, inclusive nesses lugares, inclusive dos personagens negros, né, era como um apaziguamento, né, ó, o Pelé está aqui muito bem representado, tem outro personagem aqui, Friedreich, e É, tá ok, ó, o mas, Brasil olha, resolveu todas as suas questões. mas é aquela história que eu já vi naquele simpósio que teve no Pacaembu, o Marcelo, há alguns meses, ou vários meses, né? Que é aquela história do você, não, fica aí quietinho, tá tudo bem, você pode participar, mas você não tem voz. Então, é um pouco isso, né? Agora, isso pelo que vocês estão falando e pelo que eu sinto, está mudando. Agora, é que a mudança ela é tão lenta e ela nunca é no ritmo que a gente deseja, né? Mas, enfim, a gente tem que ir negociando com quem, inclusive com quem, principalmente com quem está no poder. Falar em poder, Aira, a saída da Ana Moser do Ministério, em que medida, na sua visão, em que medida atrapalhou e atrapalha um início de um trabalho referente a políticas públicas, utilizando o esporte relacionado à saúde, à educação? Você acha que a gente ali foi um tombo daqueles, não? Nossa, eu caí de cara no chão, né? Literalmente. Escorregada. É decepcionante porque mostra um pouco também do significado do esporte dentro de todas essas negociações, de todos esses ministérios, né? Lembrando que a gente já estava 6 anos sem o Ministério dos Esportes, logo você tinha um apagão sobre os dados relativos a todo tipo de experiência que envolve os esportes, né? De todas as modalidades, desde a iniciação, aposentadoria, formação de atleta, tudo isso já estava defasado, então era um ministério que já tinha muito pouco recurso, que ele já estava caminhando esse ano, né, que é um ano inicial, colhendo muita articulação, que talvez isso é o que melhor a gente poderia oferecer, né, para a gente caminhar. Acho que o próprio Marcelo é um grande representante dessas iniciativas, no sentido da gente usar quem está pensando no futebol, quem está trabalhando com esse futebol, para a gente ganhar tempo, né, e fazer desse capital não só um capital financeiro que não existia, mas pensar um capital humano, né, que tem gente muito inteligente, Hum? né, a produção científica sobre o futebol, por exemplo, no nosso país é gigantesca, é exemplar e ainda assim, né, muito pouco reconhecida. É. Então a gente estava num cenário muito interessante, né, de repensar esses projetos, de questionar, de trazer alguns paradigmas, de pensar, talvez pela primeira vez, o esporte para além do alto rendimento, ou seja, né, pensar esse esporte muito mais transversalizado com a ideia de cidade, a ideia de saúde, a ideia de direitos, né? Então, para mim, é muito frustrante, né, a gente ter que começar do zero.
No caso das mulheres do futebol, né, a gente está pleiteando receber uma Copa do Mundo aqui, a Uhum. próxima. Isso é algo inédito. Inclusive, é inédito essa parceria da Conmebol, no sentido de apoiar, né, um evento dessa grandeza na América do Sul. Então, também é muito triste, né, pensar que caso a gente leve, né, esse pleito e ganhe, né, a eleição de uma Copa feminina aqui no Brasil, vai ser o Fufuca que vai receber os louros, É, né, meu Deus do sobre, céu. sobre isso, né? Então, eu fico um pouco decepcionada. Tive que ouvir de muita gente que política é assim mesmo, mas eu não aceito, né? Então, eu gosto de observar as mudanças. Eu me sinto muito entusiasmada nesses anos todos que eu trabalho com futebol, poder, poder observar os caminhos que a gente tem feito para frente, por mais que às vezes também tenham caminhos para trás, né? Passos para trás. Mas é isso, a gente tem um cenário ainda muito cego, né, em relação a quais são as medidas que vão ser feitas nesses 3 anos, né? Porque a gente já pode pensar que esse ano já está Ô, encerrado por si é, só, e eu não sei o quanto os políticos estão a fim de trabalhar, né? Então a ô, gente Raira, fica assim, né, um pouco em e dúvida. o Marcelo, inclusive, você participou de audiência pública, acho que no Senado, não foi, Marcelo? Você teve lá. Sim, 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 Então, teve. e agora há pouco você estava falando dessa coisa de, bom, mas a gente precisa começar, precisa conversar, pá, pá, pá. O que eu acho nesse caso da saída da Ana Moser e a entrada do senhor Fufuca é que esse cara, logicamente, ele não vai seguir as diretrizes do trabalho da Ana Moser, evidente que não. Então, acho que o nosso papel, aí eu não sei se vocês concordam, é de vigiar, pressionar, o que você está fazendo, o que não está fazendo, por que está fazendo, por que não está fazendo. Então, eu queria saber de você, ô Marcelo, essa mudança aí no poder, né, poder executivo, que prejuízos pode trazer para essa luta especificamente? Acho que está num caminho paralelo, você com o CBF, você já está enfronhado lá dentro. Não sei se tem tanta interferência assim. Interferência tem porque mas, tem um ponto aqui, né? A gente também tem que descobrir daquelas pessoas que estavam construindo, inclusive tinha um relatório construído sobre racismo, quais daquelas pessoas vão continuar lá, né? E a autonomia dessas pessoas. Esse é um ponto, assim. O segundo ponto, tem uma coisa que a Aira falou que a gente precisa refletir muito, né? Porque aquela questão de sermos papagaios, de dizer que o futebol é um esporte popular, de possibilidades. E aí, quando a gente começa a olhar a fundo o futebol, a gente vai ver que ele não é esse lugar, né? Ele nunca foi um lugar de possibilidades para as pessoas negras, para as mulheres, porque o comando do futebol, ali onde está o dinheiro, ali onde está a política, a gente nunca entrou nesse Uhum. lugar. A gente participou do futebol jogado. Mas nem como E aí tem uma, técnico, Marcelo. isso, nem como técnico. E aí tem uma coisa que a Aira fala ali que a gente fica pensando no esporte no Brasil, né? O que é o esporte no Brasil? Porque o esporte no Brasil é para uma cidade que tem uma área nobre, a praça ela é bonita e tem quadras. E ainda tem um clube que eu possa frequentar para jogar. Para a periferia, eu não tenho clube, eu não tenho quadra, eu não... Então, assim, quando a gente começa a fazer essa reflexão do que é esse futebol no Brasil, a gente tem que pensar na questão política. E de quanto esse futebol foi usado sempre na questão política, e que faz pouco tempo que a gente está levantando todas essas bandeiras no futebol, e aí a Aina também coloca outro ponto, é o quanto isso consegue nos conectar com diversos setores da sociedade. Porque quando a gente fala de racismo no futebol, a gente está dialogando com uma parcela da sociedade que nunca parou para ouvir sobre racismo. Porque Uhum. geralmente os eventos que a gente vai sobre racismo, sobre futebol e mulheres, são as mesmas pessoas que a gente vai encontrar lá. A grande massa da população não entra numa sala que está escrito, olha, hoje vai ter um diálogo sobre racismo. E quando a gente consegue usar o futebol para falar sobre isso, tem uma parcela da sociedade que está presa por conta do futebol que vai nos ouvir falar sobre isso. Tem uma parcela da sociedade que ouviu o diálogo sobre o Cuca, por exemplo. Porque quando aquilo aconteceu com o Cuca lá atrás, né, quando aconteceu com o Cuca, não, quando o Cuca participou do que aconteceu lá atrás, ele chega no Rio Grande do Sul e ele é tratado como um herói. E de lá para cá a gente nunca Ah, desconstruiu isso. sim. Na época, quando aconteceu o estupro.
Quando ele chegou, ele é Isso. tratado como... Exatamente. E aí a gente tá usando o futebol para dialogar sobre isso agora, porque até então todos os jogadores de futebol podiam fazer o que É isso, quisessem, desde que eles fizessem gol. E a isso. gente ia continuar tratando eles como ídolos. Hoje a gente está repensando esse diálogo. Então, é, e aí tem uma característica que a gente precisa pensar, que é o quanto a política está envolvida nisso, né? O quanto é desgastante para nós nunca sermos parte dessa construção. O Ministério do Esporte não existia, aí a gente vai para a reconstrução dele, eu vou participar do núcleo que vai fazer essa transição, e aí a gente vai fazer um relatório sobre racismo, e aí quando está tudo mais ou menos pronto, passa-se para outra pessoa. E aí a outra pessoa, como a Aira disse, daqui a pouco vai ganhar todos os louros de uma Copa do Mundo no Brasil lá na frente. Então, é isso, assim, o quanto a gente também negou que a gente deveria usar mais o futebol para dialogar com os nossos pares. O quanto eu ouvi durante muito tempo que o futebol alienava. Então a gente não Uhum. deve discutir futebol. E hoje a gente está cada vez mais Ao batendo contrário. isso. Mas, né, Utilizar se a como gente ferramenta, pensar, né, como instrumento. mas demorou para a gente entender isso, Sim. assim, né? Oh, E, Era igual e, e, briga de marido e mulher, não bate a colher, né? Política não se é, discute, é um gente. monte de coisa. Um monte de e mais coisa, do que né? demorar para a gente entender isso, é o quanto a gente deixou a direita sempre usar o futebol e a gente assistiu isso, né? Também. Assistiu passivamente, assim, o cara é dirigente de clube, vira deputado, vira prefeito, vira Trampolim. governador. Aliás, olha, o Marcelo e Aira, no começo eu falei que eu conhecia bem os meandros do futebol, papapá. É, é engraçado, a gente acaba se acostumando ao jeito como as coisas acontecem, quem é que toma conta, aí não se contesta, ninguém questiona e a vida segue, né? Então, quando você fala isso, eu me lembro do Nabi Abichedi, que durante anos, ele era presidente ou vice da Federação Paulista de Futebol. Depois, aí ele lutou, conseguiu ser presidente da CBF. Mas era um cara que você olhava, era do estilo do Maluf, a mesma coisa. Usando o futebol, usando o esporte para se eleger em algum cargo da política, e não sem o menor compromisso com, imagina, política pública, acho que nem queria saber, não tinha no vocabulário de uma pessoa como ele. Eu queria saber de vocês dois, se no âmbito do Poder Executivo, ou do Legislativo, né, do Congresso, a gente, eu digo, futebol feminino, os negros no futebol, no esporte em geral, se a gente está bem representado ou não, se a gente é forte lá dentro. Olha, do que me cabe dizer, não, eu não consigo nem pensar uma representação, né, desse futebol que a gente tem trabalhado, esse futebol de mulheres. Eu já participei de algumas sessões, né, em Brasília, que inclusive, né, consta ali vários ex-atletas de modalidades diferentes, né, que tiveram oportunidades de se candidatar. Mas esse tipo de debate que a gente está tendo aqui, ou essas pautas que têm sido trabalhadas, né, inclusive, como eu já mencionei, né, no nível da produção de conhecimento, né, dessa qualidade que a gente tem no país, que não é só do futebol feminino, não é só do racismo, né, a gente tem desde pesquisas profundas e bem feitas do micro, né, às vezes de um bairro, de uma cidade pequena, até na dimensão nacional ou comparativa com outros países. Tudo isso fica muito aquém, né, do serviço de algum representante político que poderia estar levando para frente, né? Então, ou seja, levando da ciência, levando do conhecimento e praticando isso, né? Seja na criação de políticas públicas, né, ou de repensar um pouco quais são as prioridades de projetos, de leis, etc., né? Então, o que eu observo nesses anos todos, inclusive de pandemia, por exemplo, né? Eu que discuto tanto a proibição do futebol feminino, que acontece, né, num contexto de Estado Novo, de 1941, Getúlio Vargas, a gente tem observado uma enormidade de projetos de lei do nível municipal, estadual e até federal para impedir pessoas trans de jogarem competições amadoras e profissionais, obviamente. Exatamente. Então, assim, aprendemos muito pouco com uma violência que foi feita, né, com um grupo tão grande como o das mulheres, e ao mesmo tempo, né, você tem pesquisas super relevantes, por exemplo, né, a Unicef lançou a quantidade
de meninos que são tirados das escolas no intuito de sonhar a profissionalização do futebol, né, no nosso país, né, uma vez que esse é um grande capital identitário que a gente coloca, Sim. muito falso, inclusive, e como esse projeto é violento em torno das nossas crianças, né? Então, a direita, né, que se coloca tão protetora da família, tão protetora das crianças, né? Como que não é levado isso a cabo, né? No sentido de realmente proteger ou mesmo cobrar a Lei Pelé, né? Não só na matrícula desse menino e dessa menina, mas também na qualidade, né? Nesse exercício de formação de um atleta e que, ao mesmo tempo que se modela tanto os Estados Unidos, né, a própria, a gente tem uma van aí que coloca uma estátua no Brasil inteiro, porque a gente também não olha para esses projetos, né, de formação, iniciação esportiva, então que a gente tem nos Estados Unidos, né, no sentido de pensar a universidade, de pensar um atleta formado com uma profissão, com uma graduação, então é tudo muito deturpado, né, sobre as condições, né, dos projetos e o que é possível ser feito e não feito no nosso país em relação aos esportes. E a ausência da Hoje a gente, educação, né, Marcelo, também. hoje a gente vive de aliados, né? É alguém que vira aliado da hora, e aí a gente vai lutar junto com ele, não sabendo até que ponto a gente, de fato, ele vai ser um aliado. Olhando hoje para o futebol feminino, para o debate que a gente está fazendo da Copa do Mundo, hoje a gente tem um aliado que seria o presidente da CBF para trazer a Copa para cá. Mas Hum, aí daqui a pouco o Congresso começa CPI, 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 e aí o debate e a construção da Copa vai ficar para o lado. A Conmebol, que está tentando ser aliada, daqui a pouco olha esse debate político que está sendo feito e tira, essa parceria. Né? Então, assim, o quanto daqui a pouco isso enfraquece o aliado que está da hora, porque a gente já vai discutir a política. E aí a política vem para olhar para o futebol num olhar deturpado, que eu digo assim, porque a gente deveria pensar nas apostas antes delas entrarem no Brasil. Não dá para discutir a casa de aposta depois que elas patrocinam já quase todos os clubes e patrocinam os campeonatos. Em que momento a gente normalizou que uma é, casa de aposta ia estar patrocinando um campeonato sabendo que o jogo no Brasil é proibido e sabendo que é proibido apostar em dinheiro? As casas vieram, não, a casa não está no Brasil, ela tem o site está lá fora, mas aí ela estava patrocinando um clube. E aí, sem a gente fazer qualquer debate. E aí, daqui a pouco, mas o atleta está sendo pago para tomar amarelo. Tá, mas por que a gente não discutiu a possibilidade dessas casas entrar ou não no Brasil antes antes. disso? Agora, Uhum. agora, agora é muito difícil fazer esse debate, porque agora o clube ele quer que a gente aceite a casa de aposta. Por quê? Porque ele já está sendo patrocinado pela casa de aposta. Qual é a preocupação dessas casas de aposta na saúde dos apostadores? Qual é essa preocupação das casas de aposta, por exemplo, em incentivar o futebol feminino ou incentivar a luta contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia? O que essas casas pensam sobre isso, ou o negócio é só jogar dinheiro nos Se clubes? for dar Então, lucro, eles apoiam. Eu vejo assim. mas aí não é mais esporte, né? Porque o esporte não é apoiar o que dá lucro. O esporte é, pelo contrário, é apoiar o que não dá Pois é. lucro, assim. Agora, E aí tá uma coisa que a Aira falou aqui, que é isso, assim. A gente pensa só em dar lucro, a gente só pensa no menino que deu certo. é, Se a cada 1.000 meninos só um vira profissional, os outros 999 estão aonde? pois é. Sem eira nem beira. Ô, Marcelo, você falou aí na Conmebol e no presidente da CBF. É, o presidente da CBF, para mim, é uma incógnita, mas eu reconheço que ele está tentando. Agora, ele sozinho não vai conseguir fazer nada, porque ele tem aquela estrutura da CBF, que é a estrutura do futebol há décadas, que é aquela ligação entre o presidente da CBF, da Confederação, os presidentes das federações regionais espalhadas pelo país e os presidentes, dirigentes dos clubes. Esses caras se unem, quer saber de confusão, não me mete nisso, tal. Que foi um pouco o que aconteceu naquela discussão ou naquelas reuniões que acho que você participou de algumas, sobre que tipo de sanção precisa haver, porque os casos de racismo nos estados estão se repetindo. Então, o que a gente pode fazer? Tem que multar. Pô, mas multar por esses caras não é nada. Então tá, mas tem que perder ponto. Já começa a ficar mais perigoso. Tem que jogar sem torcida.
eu queria que você dissesse primeiro, depois sobre a Conmebol, porque para mim a Conmebol, na questão do racismo, faz nada. É uma coisa assim, só para inglês ver, para usar uma frase lá de trás. É, eu queria a sua visão, Marcelo. Eu sei que você assim, você está trabalhando com ele, você tem uma coisa da diplomacia, eu entendo tudo isso. Não, mas o mais curioso para nós do Observatório sobre a Conmebol era tentar entender o que a Conmebol pensava sobre racismo. Essa era a nossa primeira questionamento, né? E o questionamento ele veio durante todos esses anos, antes da gente estar agora com a Conmebol, e a resposta sempre foi que o racismo na América Latina não era algo presente. E Nossa. de novo, né? Que ele acontecia esporadicamente. E aí a gente vai entender, por exemplo, a administração da Conmebol e a gente vai perceber que lá dentro a preocupação é maior, é muito maior com a questão da xenofobia. Uhum. E aí a gente vai olhar para o Brasil e vai pensar, poxa, a questão do racismo aqui a gente precisa evoluir muito, muito. Mas quando a gente olha para países como a Argentina, como a Colômbia, a gente vai ver que a gente já está muito à frente desses países. E agora o que eu estou percebendo, dialogando com a Conmebol, até para olhar para a América Latina, é que está muito difícil deles lá fora, não digo a Conmebol, digo os países, entenderem o processo que o Brasil vive hoje. Porque para eles hoje, toda vez que, por exemplo, uma pessoa vem ao Brasil e ela é presa por racismo, soa para eles como uma perseguição dos brasileiros contra essas pessoas. Então, o preparador físico do Peru veio ao Brasil, ele foi preso. Quando ele volta para lá, o clube faz uma recepção para ele e É, apoia ele. Então, aí eu começo a entender o quanto aí, quando você diz do presidente da CBF, ele pode querer fazer, mas ele tem 10 vice-presidentes que podem não querer fazer. E aí ele isso. sozinho não consegue. A Conmebol hoje está nesse processo. Por quê? Porque esses países, por exemplo, a Argentina, Peru, o Chile, eles não entendem o que a Conmebol está fazendo. Até para a gente diz, pô, uma simples multa, mas para esses países não deveria nem ser multado. Então, hoje, o que a gente está tentando fazer com a Conmebol nesse diálogo é que a gente faça um processo de conscientização da América Latina como um todo, para que todo mundo entenda em que momento o Brasil está desse debate contra o racismo e por que a gente está pressionando a Conmebol para que a Conmebol faça alguma coisa. Porque a gente olhar para a Espanha, por exemplo, dos casos do Vinícius Júnior, é muito parecido. A gente aqui está gritando que o racismo não pode, que o racismo é crime, mas na Espanha o racismo não é crime. E na Espanha estava tudo bem insultar o Vinícius Júnior, assim como está tudo bem na América Latina insultar as pessoas negras, principalmente os brasileiros negros. Então, nosso principal desafio na Conmebol é que a Conmebol dialogue com os clubes que não são os brasileiros, para que eles entendam que esse Difícil, processo é um hein? processo necessário e não é um processo do Brasil contra eles. É, e aí é difícil, né? Porque Muito. quando eu digo isso, daqui a pouco as pessoas vão dizer, pô, mas tu tem que estar lá para dizer que tem que multar, tem que perder pontos. Mas eles não estão entendendo isso. E aí, se a Conmebol simplesmente aplica uma perda de pontos, tira um time do campeonato, aí que eles não vão entender mesmo esse processo. Por isso que eu digo que a gente está muito mais, nesse momento, dialogando com a Conmebol, num processo de conscientização, de chamar os representantes dos clubes, falar qual é o processo que a Conmebol, que linha que a Conmebol quer ir, antes da gente, de fato, punir, porque daí vai acontecer o risco do brasileiro, quando ele for jogar lá fora, ser muito alto. Hum. É o que aconteceu com o Corinthians. Quando o Corinthians foi jogar lá fora no jogo de volta, a tensão estava muito grande. Por quê? Porque eles entenderam que foi algo do Corinthians contra eles e Que foi não uma contra o injustiça. racismo. Isso. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente vai lá fora jogar e daqui a pouco a gente não vai ter segurança nenhuma para esses jogos, nem para jogadores e nem para torcedores. É Então o muito nosso difícil. processo com a Comebol é muito mais nessa linha do que simplesmente exigir que a Comebol comece a tirar pontos de todos os clubes. O Aira, na nossa América do Sul aqui, o futebol feminino não vive isso não, né? Inclusive porque quem são os países, além do Brasil, quem é que é forte na América do Sul? Hoje a gente está numa fase de profissionalização, né, desse futebol, acho que essa é a palavra. Então, ainda existe muita desigualdade no nosso país, para começar.
Lembrando que o que acontece em São Paulo, ele não representa, né, o Brasil no nível Verdade. Brasil. É outro país, né? Então, o próprio Brasileirão revela, né, essa desigualdade, quando você É, chega ali, né, os 4 finais são sim. representantes do estado de São Paulo, então acho que primeiro olhar para casa, né, o problema que a gente ainda tem, e de novo reflete um pouco nesse coronelismo, né, que vem das federações de estado, né, muitos desses homens há 20, 30 anos na mesma vaga, Sim. e sem ter que provar, né, trabalhar, mostrar serviço, né, isso que é muito curioso, assim, né, essa cobrança é muito apaziguada, né, então por isso que o nosso futebol é tão político, para a gente poder despertar, inclusive, isso, poxa, a pessoa está lá numa posição de poder, ganhando muito bem, e entregando o quê? E aí, óbvio, quando a gente olha para uma América do Sul, que também, né, teve esses atrasos, essas proibições que impediram o desenvolvimento do futebol das mulheres por tanto tempo, né, a gente tem um grande buraco, né, estrutural, com países com muito menos recurso para investir, mas curiosamente, né, a própria Argentina foi um país que competiu uma Copa do Mundo em 71, feminina, que acontece no México, né, no México, antes mesmo da FIFA, né, assumir o futebol feminino como algo que existia. Mas a gente tem interrupções, né, no futebol do Paraguai. Então, assim, são muitas histórias, apesar de serem experiências centenárias, né? Sim. Então, o Chile, de novo, né? A Argentina, a própria Colômbia, Peru, são lugares que desde da década de 20 do século passado já tinha mulheres jogando bola. Mas Mas o que desses eu países, Oaira, desculpa, desses países, quem que é mais forte? Quem que tem uma coisa mais Não, é o estruturada? Brasil, é o Brasil. Não, O mas fora o Brasil Brasil. é hoje, acho que o país que mais chama atenção é a Colômbia, né? Mesmo antes Colômbia. dessa experiência de Copa do Mundo, né? Ele chegou junto com a gente, né, no final da Copa América, né? Que é a Sul-Americana, que é um torneio igualmente antigo como a Uhum. Copa, né? Desde 91. A gente tem, né, a Argentina com altos e baixos, o Chile com altos e baixos, o Peru com altos e baixos, mas o que eu chamaria atenção em relação ao mesmo tema do racismo, no que incide a presença das mulheres nesse campo, que é o futebol, por exemplo, o assédio sexual, né? Então, essa experiência que a gente viveu recentemente na final da Copa, né, com as espanholas, é óbvio que é extremamente desgostoso e violento, né? Você sentir repulsa, né? No Claro. momento mais feliz, que é receber uma medalha. E eu fiquei muito feliz por isso ter acontecido lá e não ter acontecido entre as nossas, né? Porque, de alguma forma, esse engajamento político das jogadoras com os movimentos de mulheres, os movimentos feministas, é muito mais eficiente do que está acontecendo aqui no nosso país. Então, a gente já sabia que tinha um problema enorme acontecendo durante o mês da Copa, a gente não sabia exatamente do que se tratava, e inesperadamente a gente tem essa situação de uma violência exposta para o mundo inteiro, e que oportunamente está sendo um debate feito no nível mundial, né? Então a E gente é está tendo que positivo, né? conversar. A gente está tendo que conversar sobre assédio sexual, né? Lembrando que assédio sexual não acontece só com mulheres, a Hum, quantidade de assédios e estupros com meninos sim. é um tema também muito pouco tratado no nosso país. A Europa está começando a conversar e revelar isso agora, né? Porque, de alguma forma, trabalhar com futebol e falar, né? E assumir que um homem foi violentado é como se ele Expõe. estivesse perdendo, né? Uma masculinidade. Então, eu espero, né, que como legado da Copa do Mundo desse ano, a gente possa, de fato, efetivar trabalhos no nível dessas federações, a ponto, né, de ter caído um presidente de federação É. na Espanha, que não é pouca coisa, mas mais do que isso, né, que a gente leve esse debate para dentro dos clubes, para dentro dos espaços de formação de crianças, lembrando que quando você tem um menino ou uma menina que quer se tornar e, enfim, evidencia esse desejo, você está deixando essa criança com um adulto. Então, um adulto que não sabe entender o que é violência, quais são os limites dessa condução de uma estrutura hierárquica, é muito perigoso, né? Então, você imagina nesses mais de 100 anos de futebol, o que já não aconteceu e a gente não sabe. Agora, para os dois, olha, o que a gente viu nessa atuação das meninas da Espanha, né? Porque culminou com a saída do nosso amigo lá, e que estava super à vontade, né?
E também mostrou, a atuação delas mostrou que a união, quer dizer, a coisa coletiva funciona assim. E aqui no Brasil, infelizmente, acho que praticamente todos os esportes, né? Existe um individualismo muito grande e ninguém se une. É impressionante. Ô Marcelo, no futebol, cara, eu escrevi um livro sobre o Vladimir, né? Que jogou no Corinthians quase a vida inteira, que era um cara que falava as coisas, né? Ele falava, ele não ficava brigando, tal, mas ele falava as coisas, dava o recado, tal, nas entrevistas. E os repórteres gostavam muito de entrevistá-lo porque o Sócrates também nunca saía a mesma coisa, nunca era a mesma entrevista. Hoje é um horror, né? Mas também era, no passado também era. Eles falam sempre a mesma coisa. Agora, o que fica claro é que aqui há uma desunião muito grande, sempre houve essa desunião. E hoje os empresários que têm um papel muito importante, especialmente entre os garotos do futebol, não sei como é em relação às mulheres, Aira, mas eles dizem assim, olha, não se meta, tá? Assunto polêmico, você não dá opinião, você não quer saber, você está aqui só para jogar bola, porque vai te atrapalhar, olha a sua família, você está, né? Então, tem muito isso, quer dizer, eu não vejo, pelo menos, uma união entre os atletas de alto rendimento. Eu vejo o contrário, cada um pensando no seu e... Eu acho que no futebol, no futebol essa falta de união ela é muito maior do que em outros esportes, né? Eu estava conversando com o Diogo Silva esses dias e ele estava contando que, na nova lei geral do esporte, ele conseguiu dialogar com todos os atletas, menos os do futebol. Os Olha do só. futebol não quiseram ouvir falar sobre a nova lei geral do esportes até perderem direitos. Aí, opa, o que aconteceu? Então, assim, porque no futebol foi sempre vendido aquele discurso da meritocracia, É, que se você chegou, é porque você é bom, todo mundo pode chegar se tiver esforço. E aí a gente começa a tratar esse menino que chega no futebol, porque são meninos quando chegam ali no profissional, como heróis. Aquele herói que conseguiu vencer tudo. E, na verdade, não é, né? Muitas vezes é o que a Aira falou, muitas vezes ele é um menino que foi abusado, ele é um menino que sofreu tantas violências, mas como a gente diz que ele é herói, ele nunca vai denunciar nada. é, Então, esse é um processo que a gente precisa entender o quanto a gente quer ouvir esses jogadores. Porque a gente fala que, mas a imprensa não ouviu, mas os clubes não deixam. Tá, mas e quando um jogador realmente abre a boca e fala de outras questões, o que esse torcedor faz? Eu tenho exemplos aqui no Sul que não são nada positivo, assim. A gente viveu no mesmo período o Tyson no Inter e o Roger Machado no Grêmio. O Roger defendendo a luta contra o racismo lá como treinador e o Tyson dentro de campo. E aí o torcedor dos dois clubes queria um rendimento. E aí eu lia na rede social dos é. dois lados dizendo, pô, se o Tyson parar de militar, ele vai jogar mais. Pô, poxa, o Roger tem que se preocupar mais em treinar É. do que falar. Para de Então, assim, falar e vê se trabalha um pouco. isso. É Então, isso. o torcedor também não entendeu isso. O torcedor também É não duro. entendeu que aquele atleta é um ser humano. O torcedor, quando ele se acha no direito de bater no jogador porque ele não ganhou, de cobrar que esse atleta não saia de noite, o torcedor se acha proprietário desse atleta. Então, a relação que o torcedor tem com o jogador de futebol, ela ainda é uma relação horrível. E aí a gente também vai precisar entender que um jogador que vive nessa situação, por mais que ele tenha vontade de se posicionar, ele não vai ter coragem. É. E a gente não pode exigir que um jogador que sofra todas essas violências se manifeste. É de Eu repente, digo, né? né? Eu digo pelo observatório, eu não cobro que o jogador de futebol fale, porque eu sei que a corda vai estourar nele. Então, quem tem que falar é o dirigente. Quem tem que fazer as novas perguntas é a imprensa. Quem tem que valorizar essas pessoas é a sociedade. E a gente ainda parece que está muito longe disso ainda, né? Então, assim, talvez que surjam mais o Paulinhos do Atlético Mineiro, que surjam mais Tyson, que surjam mais Roger, para que a gente não identifique essas pessoas como militantes e a gente comece a valorizar o posicionamento desses atletas. Olha, a gente já falou quase uma hora aqui e eu sei que vocês têm compromisso também. O Aira, sabe o que eu queria saber de você? A gente fez o que de errado nesses 4 anos com a Pia? O que deu errado? Por que a gente chegou na Copa do Mundo e a gente não conseguiu passar da primeira fase?
Hélio, eu não acho que a resposta seja tão simples assim. Eu sei. Eu acho que tudo deu muito certo. E a gente colheu esse ano de 2023, né? E a Copa do Mundo foi essa grande vitrine, uma experiência de um torneio de mulheres muito mais competitivo. E isso não é ruim, isso é muito bom, né? O Brasil fez muito que ele nunca fez. Só que esse muito é quase o básico, porque passou muito tempo sem fazer nada, né? Então, não adianta você contratar uma das melhores do mundo e querer uma garantia que você vai ser o campeão. Isso não existe no futebol, senão o E futebol foi um pouco já é isso, né? acabado como É. esporte. A melhor parte do futebol, na minha opinião, em qualquer futebol, não precisa ser de mulheres, não, gente, é a imprevisibilidade. E o que essa Copa deu para a gente de imprevisibilidade, inclusive no masculino, é impressionante, né? Então a gente está vendo um desenvolvimento no nível mundial, né? Onde nem os óbvios, né? O caso do futebol feminino sempre teve a obviedade dos Estados Unidos, que caiu. Ficou no caminho, a Alemanha caiu no caminho, É. o Japão deu ali uma surpresa contra a Espanha, mas também ficou, né? E ao mesmo tempo a gente pôde observar várias escolas esportivas, né? De novo, não existe só a escola europeia, não existe só a escola norte-americana, né? A gente viu Marrocos, a gente viu outras experiências, o próprio Japão, né? Que deu uma lapada ali numa Espanha que inclusive se tornaria campeã. Então, para mim, a gente não pode olhar a modalidade com só a experiência do Brasil. Eu acho que a condição, né, de ser um atleta representando o Brasil, melhorou, né, nesses últimos anos. A experiência de ter mulheres envolvidas nesse projeto, né, de executar esse futebol nas bases e o futebol profissional, esse, né, que vai representar a gente no principal torneio, também melhorou. Muitas ex-atletas, muitas profissionais mulheres envolvidas nessa comissão. No entanto, não funcionou, talvez não tenha dado liga assim nessa experiência, talvez, enfim, né, as expectativas tenham subido a cabeça de algumas jogadoras, Mas é etc. do jogo, né? É do É jogo, do gente. jogo. Estranho se fosse essa meritocracia que a gente estava narrando. Ah, É, agora que eu tenho a melhor do mundo, é, logo vou ganhar. Gente, isso não é existe, isso aí. né? E assim, não foi vergonhoso, enfim, não foi, né? Foi. A gente tinha ali, se a gente não foi, então, estudar a Jamaica, eu acho bem feito a gente ficar para trás, sabe? É isso Então, mesmo. eu acho que a gente tem que se divertir com esses torneios, a gente tem que parar, né, de olhar com essa exclusividade, né? Uma vez que a gente tem pautas sociais, eu fico muito feliz de ter uma Colômbia, né, que avança com um ótimo e um excelente futebol, então me senti muito torcedora de América Latina, Eu também. lembrando que não é sempre que a gente pôde, né, acompanhar É. países aqui do Sul, e que a gente continue batalhando. Agora, o que eu não posso negar é que o Brasil, a CBF, as entidades, a gente perdeu muito tempo. Né? A gente perdeu muito tempo dentro de uma desenvoltura de um futebol, né, que quando iniciou ali na década de 80 já era assim estrondoso, né, de um futebol dessas mulheres pretas, suburbanas, varzianas, que aprenderam a jogar com os homens, inclusive. Agora, correr atrás, a gente vai continuar correndo. Não sei se a gente vai ganhar essa Copa, a gente tem um futuro aí de imprevisibilidades. No entanto, a gente observa, né, um país que está levando esse projeto muito a sério, não só há 4 anos, né? A Espanha tem investido nessa base há muito tempo, Hum, né? E esse engajamento de mulheres que veio como um plus, né? Porque hum, poderia ter sido um beijo ali de um dirigente e um silêncio, que era o que verdade, bem provavelmente teria acontecido no nosso país, um grande verdade. silêncio calador ali, com a medalha do cala-boca da Uhum, é. violência. Isso sempre aconteceu aqui. Então, que a gente continue, né, provocando. Eu acho que a gente tem aí uma mudança de paradigma em relação a uma página Pia agora com a chegada do Arthur, né? E que a gente continue forjando meninas, bases, e quem sabe no futuro a gente tenha, né, uma oportunidade sim de ter a própria estrela, né? E não vai acontecer do É, dia para a noite, porque tem gente que merece mais do que a gente. não, e é processo, é isso aí. Ô, Marcelo, quais os próximos passos, hein, no observatório? Os próximos passos é que a gente consiga cada vez mais colocar profissionais negros nesses espaços de gestão, né? Eu acho que esse é o debate que a gente tem que fazer agora. Não dá mais para a gente achar que é normal não ter treinador negro, não ter dirigente negro. Acho que esse é o debate, assim. Tem um debate acontecendo hoje, é os clubes tentando se aproximar do seu torcedor negro e periférico. Eu acho isso muito válido, mas eu acho que, de fato, o futebol precisa se aproximar
dando oportunidade para essas pessoas, não só como atletas, né? Mas de frequentar um clube de futebol. Hoje em dia, quem é de baixa renda que consegue frequentar um clube de futebol, consegue ir lá num jogo, consegue ir num museu, consegue passear pelo futebol. Então, eu acho que o debate hoje é esse, assim, que as pessoas entendam que a gente precisa oportunizar. Como a gente vai fazer isso? Essa é a dificuldade, porque a gente está disputando um espaço de muito poder financeiro e político. E quem está nesse lugar não quer abrir mão desse privilégio. Mas a gente precisa continuar insistindo e continuar dizendo, nada vai mudar enquanto não tiver pessoas negras nesse lugar. É isso aí. Bom, eu vou fazer o encerramento, mas olha, eu queria mandar um grande beijo para vocês dois. Muito obrigado, viu? Por mim, eu ficaria mais 2 horas aqui conversando, trocando ideia, porque tem muito assunto. Mas a gente faz outros aí para frente, tá bom, Marcelo? Obrigadão. Para você também, Aira. Obrigada, Hélio. Eu agradeço aqui a presença com o Marcelo também. A gente se conhece há tanto tempo, mas se encontra muito pouco, né? Então, eu espero que a gente esteja mais vezes juntos. Legal. Quem sabe está aí uma nova demanda também, né, Aira? Que a gente consiga produzir mais seminários, mais encontros das pessoas que estudam futebol. Eu acho que está aí uma demanda bem importante. E conte com a nossa divulgação, tá bom? Tá bom, abraço. Abraço para vocês, tchau. Tchau. Bom, e por hoje é só. A gente volta na próxima semana com mais um Ponta de Lança FC. Um grande abraço, tchau. Ponta de Lança FC, futebol e arte. Aqui você se diverte ouvindo as histórias de quem vive pelo esporte e de quem entende o viver como pura arte.